dia, queridos estudantes do primeiro ano. Vamos dar início à nossa terceira videoaula. Nessa videoaula nós vamos estudar Introdução à Geomorfologia, dando uma ênfase na estrutura interna da Terra. Bem, vamos falar um pouquinho sobre os sistemas terrestres. A biosfera, bio, vida, esfera, a esfera da vida, onde reúne condições para se ter vida, seja animal ou vegetal, ela é composta por três grandes elementos. A litosfera é a parte sólida do nosso planeta. A atmosfera, que é a parte gasosa do nosso planeta. E a hidrosfera, que é a parte líquida do nosso planeta. Juntando a parte gasosa, líquida e sólida, nós temos então a biosfera. Biosfera é a esfera da vida. Se faz necessário então a lito, a hidro e a atmo para se formar a biosfera. Bem, nesse nosso capítulo, nós daremos ênfase à litosfera. Entenda-se por litosfera a estrutura física e sólida do nosso planeta. Isso envolve todas as rochas, as formas de relevo, as dinâmicas relacionadas aos processos de atuação e formação do relevo, tais como a nossa estrutura interna e externa, e também os agentes endógenos e exógenos que atuam na formação e na modelagem do nosso relevo. Bem, aqui nós temos um esquema demonstrando as camadas internas da Terra. Então vamos lá. As camadas internas da Terra são três as principais: crosta, manto e núcleo. Lembrando que entre uma camada e outra nós temos as descontinuidades, que são áreas de transição da crosta para o manto e do manto para o núcleo. Vamos agora abordar cada uma das estruturas e as suas principais características. As camadas da Terra. Toda a composição do planeta formada pela superfície e o que vem abaixo dela se formam a partir de elevadas temperaturas e de elementos com diversas composições químicas. O planeta apresenta três camadas e duas descontinuidades, como nós já vimos. As três camadas são crosta terrestre, manto e núcleo, e as descontinuidades são descontinuidade de Mohorovic. Essa descontinuidade se localiza entre a crosta e o manto, e a descontinuidade de Gutenberg. Essa descontinuidade se localiza entre o manto e o núcleo. Agora vamos abordar cada uma das estruturas internas da Terra, dando início pela crosta terrestre. Bem, vamos primeiro fazer uma analogia. Analisando um pouco a estrutura interna do nosso planeta, nós podemos relacioná-la à estrutura de um ovo ou um abacate. Tá? Onde você tem, no caso do ovo, a casca, que representa a crosta terrestre, a clara, que representa o manto, e a gema, que representa o núcleo. No caso do abacate, a casca representa a crosta terrestre, a polpa da fruta, o manto, e o caroço representa o núcleo da Terra. Certo? Vamos falar um pouquinho agora sobre as principais características da crosta terrestre. A crosta terrestre é a menor das estruturas do planeta. Ela é a mais importante, pois é nela que vivemos, é nela que exercemos as nossas atividades, tá? É nela que nós vivemos. Ela é fundamental, formada principalmente por rochas leves. Em sua composição existe o predomínio do silício, alumínio e magnésio, em duas composições: o cial, que é o silício e o alumínio, e o cima, que é o silício e o magnésio. A crosta terrestre ela tem uma espessura que vai variar na plataforma continental e na plataforma oceânica. Nas zonas continentais, essa variação ela vai entre 20 a 70 quilômetros de profundidade. Já nas costas oceânicas, nas zonas oceânicas, a gente tem uma diminuição dessa espessura.
e a variação ela é de 5 a 15 quilômetros de profundidade. Entre a crosta e o manto, você tem a descontinuidade de Mohorovic. Nós iremos falar um pouquinho das descontinuidades mais à frente. Vamos agora abordar o manto. O manto ele é a camada que fica diretamente abaixo da crosta terrestre, tá? Seja ela continental ou oceânica. E ela vai se prolongar até o início do núcleo. O manto ele tem em torno de 30 quilômetros de profundidade, de 30 a 70, depende da área da crosta, tá? E ele vai até 2.900 quilômetros de profundidade, que é a área de transição já para o núcleo, onde você encontra a descontinuidade de Gutenberg. No manto, a gente tem uma divisão, um manto superior. O manto superior ele tem uma temperatura aproximada de 2.000 graus Celsius, e o manto inferior, que tem uma temperatura aproximadamente de 4.000 a 4.500 graus Celsius. É justamente no manto que a gente tem a formação das chamadas correntes de convecção. Prestem atenção, correntes de convecção. Essas correntes de convecção elas são responsáveis pela movimentação da crosta, ocasionando assim o tectonismo e o vulcanismo. Vamos pensar um pouquinho. Eu coloquei aqui do lado o esqueminha de uma célula ou corrente de convecção. A parte do manto que é a inferior é a que tem a temperatura mais elevada. Quando o magma esquenta, ele sobe. Ele sobe, atinge a crosta, resfria e desce, formando ali uma célula de convecção, aonde o magma aquecido sobe, bate na crosta, resfria e desce. Esse sistema é responsável pela movimentação das placas tectônicas, gerando assim o tectonismo, os terremotos, abalos sísmicos e também as principais erupções vulcânicas. Quando a pressão e a temperatura no interior do manto está muito elevada, essa atividade se torna mais intensa, ocasionando assim tectonismo, tremores, abalos sísmicos com maior intensidade. Lembrando que existe uma escala para se aferir a intensidade de um terremoto, que é chamada de escala Richter. A escala Richter ela vai de 0 a infinito, beleza? E ela vai aferir justamente a intensidade dos tremores e dos abalos sísmicos. Agora o núcleo. Bem, o núcleo é formado principalmente por níquel e ferro. Existem outros elementos químicos presentes também no núcleo, porém ainda não se tem exatamente essa composição. O núcleo ele é dividido em duas partes. Em núcleo externo, que encontra-se em estado líquido, e o núcleo interno, que encontra-se em estado sólido. Estado sólido em virtude da elevada pressão e temperatura do planeta sobre ele. O núcleo interno ele realiza um movimento de rotação mais rápido que o da Terra, deslizando assim sobre o material pastoso do núcleo externo. O núcleo ele é composto principalmente por ferro e níquel, que são metais pesados. Lembra quando nós falamos da crosta? A crosta, silício, alumínio e magnésio são rochas leves. As rochas leves ficam na parte superior e as rochas, os materiais mais pesados, eles acabam indo para a parte interna. Entre o manto e o núcleo, a gente tem a descontinuidade de Gutenberg, que é uma área de transição. O núcleo externo ele chega a 5.000 graus Celsius em média e o núcleo interno pode chegar a 6.000, 6.500 graus Celsius. A temperatura equivalente à temperatura da superfície solar. Agora, as duas descontinuidades, a descontinuidade de Mohorovic e a descontinuidade de Gutenberg. A descontinuidade de Mohorovic é pequena e uma fina camada intermediária que separa a crosta do manto. Nela ocorrem processos de derretimento e solidificação do magma, dando origem assim às rochas magmáticas ou rochas ígneas, que podem ser de origem extrusiva, quando se solidificam na camada externa da crosta, ou de origem intrusiva, quando se solidificam na camada interna da crosta. E entre
o manto e o núcleo, existe a descontinuidade de Wischer-Gutenberg. Tá? Ela se caracteriza por apresentar uma maior liquidez e uma composição mineralógica intermediária entre o manto e o núcleo. Bem, para finalizar a nossa aulinha de hoje, eu vou deixar aqui uma pesquisa sobre a teoria da deriva continental e a teoria das placas tectônicas. Eu gostaria que você elaborasse um pequeno resumo e relacionasse as duas teorias. De antemão, eu agradeço pela participação. Muito obrigado.